Fala galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando sobre a venda do Marcos Leonardo para o Benfica, né? O jogador foi vendido por 18 milhões de euros, quase 97 milhões de reais na cotação atual, né? O Santos até queria manter o jogador, mas nesse momento o Santos na segunda divisão é difícil manter um jogador que quer também jogar na Europa. O jogador tem mercado, no meio do ano já queria sair e o Santos manteve o jogador, mas assim, é um momento bom para o Santos, vai arrecadar um bom dinheiro. O Santos precisa desse dinheiro também para poder fazer uma reestruturação também para o ano de 2025. Lembrando que esse ano o Santos vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, então é importantíssimo o Santos ter feito essa venda do Marco Leonardo, mas tem que contratar também a altura, tem que ter um jogador que chegue e possa ajudar a equipe do Santos nessa temporada de 2024. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre Marcos Leonardo. O link vai estar na descrição. Crédito, direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Vamos juntos até meio-dia. Hora de falar do Marcos Leonardo, hora de falar do Santos. Será que tá indo mesmo? Vamos ver o que o Marcelo Teixeira falou no Instagram, na sua postagem. Neste final de tarde de terça, em Santos, recebemos o senhor Rui Pedro Brás, diretor desportivo do Benfica, para estreitarmos ainda mais as relações entre os clubes. Conversei ao telefone com o senhor Rui Costa, presidente da tradicional agremiação portuguesa, que formalizou uma proposta pelo atacante Marcos Leonardo. Está encaminhado, não é, Natália? Está encaminhado, o valor foi realmente colocado na mesa. O Santos falou que não venderia por menos de 18 milhões, enquanto a gente acompanha os números dele. Vale lembrar que o Marcos Leonardo, apesar do time completamente desorganizado, ele entregou muito. Um time completamente desorientado. Então imagina ele num time melhor, né? Num time mais definido. E tinha uma expectativa de que o Marcos Leonardo fosse vendido, porque a situação interna dele, depois ali dos últimos jogos em que ele atrasa para chegar num voo, enfim, muita informação desencontrada. O Marcelo Teixeira botou a proposta na mesa, vai conversar com o CG até para entender. O Santos tem 70% de direito do jogador. O jogador quer jogar na Europa e ele entende, ele, o staff, de que seja o caminho aí para ele depois seguir para um outro clube, que o Benfica seria uma ótima oportunidade. Agora vai depender da aprovação do CG e as coisas sendo definidas. Muito provavelmente ele já deve viajar ainda essa semana para fazer exames e ser anunciado pelo Benfica. O problema agora é o Santos. Nessa temporada você perdeu o principal jogador, mas tem uma questão financeira também, né? Assim, hoje em dia, cara, 18 milhões de euros é um valor considerável. Claro que se o Santos tivesse ficado na primeira divisão, né, seria um outro poder na mesa de negociação. Sim. E entendo que o Santos tenha feito um esforço para segurá-lo pela situação que vivia na classificação do campeonato, né? O Marcos Leonardo podia já ter sido vendido no meio do ano. A Roma veio forte por ele, forte mesmo, inclusive com boas recomendações, mas fazia sentido o Santos segurá-lo. Agora, acho que é o caminho natural para ele, para o clube, né? É um jogador de um potencial imenso e acho que, como a Nath já colocou, é uma boa porta de entrada para a Europa, né? É um campeonato em que a adaptação ela é menos complexa que em outros campeonatos, né? É um time que ele deve se encaixar bem. Eu acho que faz sentido para todo mundo, sim. Para o Santos, eu acho que é o momento, né? O momento da venda bom para todo mundo. No meio do ano teria sido complicado pela questão da necessidade que ele tinha do jogador. E né? o valor era menor, né? É. A proposta era de 12 milhões, Sim. com acréscimos ali de metas atingidas, poderia chegar a 15. O Santos queria vender por 18, foi a proposta finita que chegou, né? Algumas informações, inclusive o Bruno Lima no Trivela colocou que seriam 18 milhões fixos, não tem metas, né? Não chegaria a 18 milhões por metas atingidas. Agora é aquilo, é o desejo do jogador ir embora. O Santos, apesar dos pesares ali, tem a permanência do Furk, que nessa temporada entregou muito e há uma tendência de que ele assuma a camisa 9 do Santos. Então é melhor para todas as partes. O Santos precisa de dinheiro, precisa fazer caixa e ele é o jogador que está no mercado, né? Que é os olhos do mercado. É o jogador com potencial de venda por esse valor. Que é o principal patrimônio, assim. Em outras circunstâncias, valeria muito mais.
Deu trabalho no final do ano, né? Então ele deu um pouquinho de trabalho no final do ano. Mas acho que para ele, para a carreira, a porta de entrada pelo Benfica na Europa, nesse momento, é excelente. Não, eu acho. Não, assim, não é garantia. Por exemplo, o próprio Arthur Cabral, que é um jogador que teve bons momentos no Basel, na Fiorentina, sofreu um pouquinho. Não é que a adaptação dele foi 100% tranquila e em tese deveria ser, né? Mas eu acho um jogador de um talento fantástico. Essa questão da dedicação, do comportamento, são coisas que, óbvio, que vão ser cobradas dele. E é importante. Futebol não é só talento, não é só capacidade, é também... A gente viu alguns que foram para lá, bateram e voltaram. Gabigol. Exato. Não tiveram paciência de esperar as coisas acontecerem. Se não me engano, o Jonas comentou sobre isso, né? Da questão da paciência. A gente está vendo agora o Verón voltando aqui para o Cruzeiro, tendo jogado muito pouco no Porto e, pelo que se diz, assim... Não teve sempre em boas condições físicas, recuperação de lesão um pouquinho mais complicada porque faltou um pouquinho mais de empenho. Então, são situações que, da parte do jogador, também precisam ser bem trabalhadas, né? Imaginando uma temporada do Santos, tem que ter uma folha mais barata. Não tem jeito, né? Gente, é Série B, sabe? Fazer caixa. É um campeonato difícil, traiçoeiro. Você já está trabalhando em outras frentes para diminuir a folha. A saída do Soteldo, por exemplo, é um caso. Mas você está trazendo outras peças experientes, importantes também. Que você não pode ser assim. Você não joga Série B só com um menino, cara. Não joga, não dá. Então, acho que o Santos faz bons movimentos ali para dar uma encorpada no time para encarar uma Série B, que é um campeonato duro, difícil, né? E que só acha fácil quem nunca jogou, cara. E rodada só no final de semana, quase, né? É difícil você ter um elenco muito caro jogando só uma vez por semana, né? Sim. Exato. Sem competição nenhuma e cota de TV diminuindo, arrecadação diminuindo, é complicado. A situação do Santos não é fácil. Cara, é bem legal, né? O Benfica também procurar esses jovens, né? É um pouco o perfil do time, né, Léo? Sim, acho que é normal. A gente sabe que o futebol português hoje trabalha muito nessa base. O que é? A gente vê o caso do Enzo, por exemplo, que foi vendido por mais de 100 milhões para o Chelsea. É garimpar. É o jogador que você vai comprar por 10, vai vender por 50. É o jogador que você vai comprar por 20, vai vender por 100. O futebol português trabalha muito nessa base, né? E trabalha muito bem, aliás. Quando você fala de Porto, Benfica e Sporting, eles aprenderam não apenas a revelar seus jogadores, mas olhar para o mercado sul-americano hoje e chegar na frente. Sim. Né? E aí pro time da Premier League, pro time de La Liga, é mais interessante também que esse jogador já tenha dado o primeiro passo intermediário para poder dar um salto superior depois. Então, acho que é o tipo de contratação que faz sentido para todo mundo e que você pode, sim, valorizar o jogador. Agora o Fluminense, que está perto de perder o seu capitão. Galera, isso aí, né? Situação complicada, né? Situação aí do Santos agora, vai ter que tentar repor o jogador à altura, né? Vai procurar, vai no mercado. Acredito que o Santos tem condições sim de trazer um jogador que possa suprir suas necessidades para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos precisa fazer uma boa Série B, precisa retornar à Série A do Campeonato Brasileiro e também para poder voltar os investimentos, né? O Santos precisa voltar aos investimentos que tinha antigamente. O Santos está um time que tem um pouco recurso hoje em dia, né? As últimas administrações aí dos últimos 10 anos foram muito ruins e com isso o Santos não conseguiu se recuperar, né? A situação não tá boa, então assim, a torcida que fica agora é para o Santos conseguir fazer uma boa temporada regular e voltar, né? O grande objetivo do Santos é retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Não adianta o torcedor ficar cobrando o Campeonato Paulista, porque o Santos não vai conseguir fazer jogos de igual para igual com o próprio Palmeiras, né? Tem outras equipes aí que na minha opinião, tá na frente do Santos, né? Então o Santos precisa tentar fazer essa preparação, na minha opinião. O Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista é uma preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B. Vai ser um campeonato assim complicado, né? Todo mundo sabe que Série B é complicada, vai ter que jogar em muitos campos ruins, vai ter que jogar jogo truncado. Então, assim, é um estilo de jogo totalmente diferente da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso daí que vai ser um desafio para o Santos. Primeira vez que o Santos vai estar jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas na minha opinião o Santos tem tudo para poder retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. E isso se a gestão, como a gestão responsável
né, que consiga manter esse time, né, que não fica demitindo o treinador o tempo todo, acredito que o Santos pode retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, galera. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí também sobre a venda do Marcos Leonardo e também sobre o novo time que o Santos está montando para essa temporada de 2024.